Olá, bom dia a todas, sejam bem-vindas à aula 7 do nosso curso de Teorias da Aprendizagem, na verdade, Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento, do curso de Pedagogia do IFES. A gente faz sempre uma introdução aqui para saber qual que é a aula. Essa é a aula número 7, que é Escolanovismo 2. Falar sobre mais três autores que fazem parte dessa corrente pedagógica, psicológica, que entende a pedagogia e o aprendizado do aluno como algo central, né? A ideia de liberdade, de você ir introduzindo elementos que fazem parte já do ideário do aluno, ou seja, das ideias do aluno, para que ele tenha, então, o melhor dos desenvolvimentos, tá? A gente pegou alguns videozinhos, né, dos escolanovistas de uma série chamada Pensadores na Educação, do Instituto Claro. A gente tem passado nessas aulas do escolanovismo esses educadores, um videozinho curto, e aí então a gente faz o comentário, a gente comenta então os principais tópicos dessa compreensão pedagógica, psicológica do aprendizado, tá bom? Vamos iniciar então hoje com John Dewey, e é isto aí, garotada. Vamos lá. John Dewey nasceu em Vermont, nos Estados Unidos, em 1859 e morreu também nos Estados Unidos em 1952. Ele fez visitas à Rússia, à China, à Europa, ao México, circulava suas ideias e se engajava em pensar o que estava acontecendo com a democracia, tanto internamente nos Estados Unidos, mas ele também pensou essas ameaças à democracia vindas principalmente da Europa, da União Soviética. Como John Dewey viveu justamente esse período de transição entre o século XIX e a primeira metade do século XX, ele é um intelectual que está testemunhando alterações sociais muito profundas, né? Vindas da intensificação da urbanização, dos processos de industrialização da sociedade e, portanto, da massificação, seja nas relações de produção e consumo, seja nas relações de comunicação com a sociedade. A ideia de comunidade é muito importante para o Dewey, no sentido de que a nossa vida social ela precisa encontrar um equilíbrio entre a pessoa e a vida social e o grupo social em que ela está. E isso vai adentrar toda a sua reflexão sobre a escola. Em que sentido? No sentido de que a criança ela precisa ser cuidada como a pessoa que ela é, singular, individual, sem perder de vista que ela pertence a um grupo social maior. Então ela precisa ser cuidada tanto dos fins sociais daquilo que ela está aprendendo, dos usos sociais, do papel que ela tem naquele grupo pequeno da comunidade escolar, para mais para frente ela compreender o papel social que ela tem na sociedade democrática mesmo, sem que isso faça com que ela perca de vista o sujeito que ela é. Ao mesmo tempo, ele toma cuidado com um excesso do individualismo, né? Então, quando ele analisa o individualismo, ele diz: é muito perigoso a gente cair num cuidado apenas com a criança ou apenas com o sujeito voltado aos seus próprios interesses, porque aí essa confusão vai fazer com que a sociedade não cuide dos seus interesses comuns e só dos interesses individuais. O John Dewey, apesar dele ter um amplo espectro de diálogos com temas filosóficos em geral, como a ética, como a epistemologia, questões mesmo de conhecimento, de como conhecemos. Ele é um autor que associa muito essas reflexões
a reflexão das práticas educativas e da teoria educacional. Então, ele entra na filosofia da educação como um dos autores seminais mais importantes para fazer uma crítica ao modelo tradicional de ensino. O fundamental seria interpretar os textos do Dewey e as suas propostas práticas também com o princípio do equilíbrio. Ele é um autor que quer fugir a dicotomias, ele não gosta de posições extremas porque ele entende que elas não atuam de um modo sofisticado e complexo para os problemas que efetivamente a gente enfrenta. Então ele vai evitar qualquer resposta que simplifique por um modelo operatório de categorias excludentes. Por exemplo, quando ele diz da necessidade de conciliar o indivíduo com a sociedade, o público com o privado, ou a razão com o sentimento. Então, ele sempre vai buscar na sua filosofia da educação, pensar esses pontos de diálogo, né, entre diferentes elementos que na tradição ocidental a gente pensa como apartados. A gente aparta muito razão e sensibilidade, a gente aparta o conteúdo do ensino com o método do ensino, né? Então ele é um autor que vai falar, olha, a matéria, o conteúdo que a gente está ensinando, ele depende, ele é o meio pelo qual a gente está ensinando. Então método e conteúdo para Dewey coincidem. Nesse sentido ele está muito atual com que se pensa de mais, talvez de mais inovador, de mais de ponta que a gente tem no campo da educação e até mesmo do design, né? O design thinking, como essa ideia de que a matéria e o meio pelo qual a gente aprende e ensina as coisas são a mesma coisa. E é justamente esse princípio de fugir a dicotomias. Um outro princípio fundamental para a gente ler a filosofia do Dewey é o compromisso dele com a democracia e com a cultura democrática. Então ele não vai entender a democracia apenas como um jogo de regras políticas pelas quais a sociedade se organiza. Ele vai compreender fundamentalmente que a democracia é um modo de viver. E se é um modo de viver, eu preciso fomentar uma cultura democrática e uma cultura de liberdade em diferentes instituições, entre elas a escola. Como conceitos, eu destaco, sem dúvida, o conceito de experiência, que é um conceito muito complexo, muito sofisticado, mas que a gente pode tentar entendê-lo como princípio mesmo. De um jeito básico, o que ele vai dizer que a experiência é um modo da gente ajustar, de ajustar o sujeito ao mundo social. Essa conciliação entre sujeito e mundo exterior, um mundo que é um mundo de natureza, mas que é um mundo de cultura também, esse processo de ajuste, ele não é livre de conflitos. Quando o sujeito se depara com um conflito, ele coloca a sua inteligência em movimento e ele se engaja, então, na tentativa de voltar a uma harmonização. Então, isso faz com que a gente engaje, a partir da experiência, desse processo de ajustamento do sujeito com o mundo, nós nos engajamos com o mundo, com a solução de problemas, por meio da nossa inteligência. E a inteligência aqui entendida como essa articulação entre razão e sensibilidade. Uma característica fundamental da experiência educativa para Dewey é a mesma para a experiência democrática. A experiência educativa e democrática para Dewey, ela tem que ter uma característica. Ela é fundamentalmente alguma coisa que nos permite aprofundar e, ao mesmo tempo, alargar quem somos no mundo e como o mundo é. Então, para uma experiência ser genuinamente educativa, ela precisa possibilitar que o sujeito tenha novas possibilidades de experiência, ao invés de restringi-las. Outro conceito importante na obra do John Dewey é o de interesse. Interesse para ele funciona como uma ponte, um caminho entre dois pontos e, portanto, quando ele defende que o professor se ocupe do interesse do aluno, ele não está dizendo para que o professor se limite àquele interesse, mas para que o professor, a partir do interesse do aluno, consiga chegar num interesse, num propósito mais elaborado e original, ao qual ele queria conduzir o estudante. Então, o que ele entende como uma educação democrática é, na verdade, uma educação para a democracia. E para ela ser uma educação para a democracia, ela é fundamentalmente marcada pela promoção de uma cultura escolar. A escola alemã, antes da ascensão do nazismo, era uma escola muito eficiente
do ponto de vista do conteúdo. Era certamente uma escola de referência que formava, inclusive, grandes cientistas dali do começo do século XX. E isso é uma das coisas que mostram para a Dewey que não basta a gente cuidar dos conteúdos, porque a gente pode ter uma escola muito perfeita naquele conteúdo que ela ensina, muito eficiente no conteúdo, sem assegurar com isso que a promoção dos valores de liberdade, dos valores democráticos, esteja assegurada. Então, para a gente assegurar essa formação de valores e de uma certa ética democrática dentro da escola, é preciso que a escola perceba que as relações também têm que estar pautadas pela democracia. E é daí que ela vai tirar, por exemplo, a centralidade do aluno no processo. Diminuir essa hierarquia, né, essa lacuna entre professor e aluno é fundamental para que o aluno entenda que ter voz é alguma coisa a qual ele tem direito e que, portanto, quando ele adentrar a vida social mais ampla, ele vai exigir essa participação na vida social democrática, porque ele está acostumado a ser ouvido. Ao mesmo tempo, ele também precisará se acostumar a escutar, né? Então, a conversa entre os pares é uma das pistas importantes. Não há uma receita, mas esses princípios vão norteando a nossa prática pedagógica de entender, fundamentalmente, eu acho que a importância do diálogo e a importância das singularidades numa articulação com o coletivo dentro da escola. Bom, John Dewey tem um texto que infelizmente não tem uma tradução oficial em português, que é o meu credo pedagógico, que é um texto muito inicial, né, da carreira dele, que é de 1897, e é uma obra curta em que ele coloca 5 crenças, 5 fés que ele tem sobre educação. Eu considero a leitura desse texto, tem uma tradução em espanhol que é bastante acessível, porque ele é um texto curto e que é razoavelmente consistente com que depois ele vai dialogar nas obras mais aprofundadas, como Democracia e Educação, Experiência e Educação, Arte como Experiência, que são obras mais longas. É claro que são obras também mais sofisticadas, obras que ele revisita algumas daquelas posições, mas eu considero um bom ponto de partida. O professor Marcos Vinícius da Cunha tem um livro chamado John Dewey, Uma Utopia Democrática, que também é um texto em que o Dewey aparece de um modo bastante facilitado, bastante acessível e muito enriquecido ao mesmo tempo, para a gente começar a se aproximar de volta desse autor tão importante para a filosofia da educação, mas que às vezes fica um pouco esquecido. Então, galerinha, começamos bem com John Dewey, né? A gente vai ver eu passar por um francês, um brasileiro e um estadunidense hoje, né? John Dewey traz a marca da necessidade de pensarmos a psicologia da educação a partir de uma experiência na escola para a sociedade. A escola, então, seria o lugar em que eu experimento os primeiros artefatos, eu experimento uma vida que vai ser seguida, vai ser reexperimentada, revivida na sociedade. Então, se eu vivo uma coisa na escola, né, e utilizo as habilidades e as competências que foram trabalhadas na escola, certamente eu vou estar preparado para viver essas mesmas experiências na sociedade depois, tá? Então, tem essa ligação de Dewey com a vida democrática que eu quero na sociedade, então ela tem que ser iniciada, experimentada na escola, né? Então, se eu tenho uma escola que só pensa em disciplinar, que só pensa em docilizar aquele corpo, lembra das reflexões que fizemos com Foucault, né, e com Skinner, né? A ideia de que se eu tenho ali uma escola que vai me proporcionar elementos
apenas da disciplina, da experiência da experiência das regras, da experiência das leis, como é que eu vou viver depois o mundo da liberdade dentro da sociedade? Eu vou estar habituado a viver um regramento, eu vou estar habituado a viver um tipo de regime que não foi o democrático. Então, a escola tem que proporcionar, tem que propiciar, tem que possibilitar a entrada do aluno no universo da liberdade. E, obviamente, liberdade não com o sentido da libertinagem, do que pode tudo, de que só os interesses do aluno é que estão valendo, e aí criando uma grande criança mimada, né? Não se trata disso. Mas que, se eu quero que as pessoas vivam a maturidade, um modo de viver na sociedade que seja democrático, da experiência de partilhar as diferenças, de viver com as singularidades, de ter os meus direitos e ter os meus deveres, essa experiência tem que passar também por uma cultura da liberdade dentro da escola, tá? E aí, então, Dewey tem essa preocupação. Aquilo que nós colocamos como nome ali, né, do tópico, né, que é o pedagogia centrada na pessoa, já carrega essa marca, né? Esse centrado na pessoa é uma característica do humanismo de Dewey, que coloca que o sujeito é uma célula dentro da sociedade. Esse sujeito, as suas experiências têm que ser marcadas e têm que ser compreendidas do sujeito como sujeito. Então, a ideia de que ali estamos trabalhando com uma pessoa e cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa tem os seus gostos, interesses, sua história. E se eu tenho, então, uma pessoa ali que tem os seus interesses pessoais, tem os seus gostos pessoais, tem os seus quereres, eu tenho que entender que eu não posso massificar esse aprender. O que é massificar o aprender? Criar uma ideia de que aquela educação tem que ser igualzinha para todo mundo. Então, o Dewey pensa na questão dessa modulação de uma educação preparada para os sujeitos, para as pessoas. Então, que as individualidades dos interesses das pessoas têm que ser levadas em consideração. Tá? Lembra lá na escola Âncora, em que os alunos, lá no projeto Âncora, na primeira semana, que tem características bem escola noviças, que cada um dos alunos, dentro de um cardápio, obviamente, dentro de um cronograma maior de atividades, cada um ali ia selecionando, eu estou com vontade de estudar isso, eu estou com vontade de estudar isso, e esse interesse pessoal da criança é que possibilita que ela se desenvolva mais, que ela coloque mais fichas, faça mais apostas, né, naquilo que ela gostaria mais de aprender, né? O problema é que a escola a gente vai tolhindo o interesse da criança, né? E aí vai colocando para a criança apenas aquilo que a gente acha que ela tem que aprender, ou que a gente curricularizou e coloca que ela tem que aprender aquilo ali. Mas a gente também tem que dar alguma certa liberdade para, dentro daquilo que está curricularizado, dela transitar. Pode ser nas ordens, né? Olha, eu acho que eu tenho que ir mais, começar por aqui, pensar aqui, e o que eu gostaria de aprender hoje, ou o que vocês acham disso, trazer essa ideia de que a criança é sujeito do seu aprendizado para dentro da escola também, para que tenha uma certa experiência de liberdade. Eu coloco certa, né, porque não pode deixar só o que a criança gostaria de aprender. Porque senão eu vou ter uma criança que só vai querer, sei lá, fazer educação física, ou uma que só vai querer estudar ciências, ou uma que vai querer só estudar história, ou uma que vai querer só estudar literatura, e não vai estudar o matemática, e não vai estudar as outras coisas. Então não se trata disso, de dizer que a criança pode estudar apenas aquilo que ela quer. Não é isso que a gente está falando aqui. Mas que ela tenha uma noção de liberdade e experimente a liberdade
para que ela possa apontar os seus interesses, para que se faça um investimento no desenvolvimento dos interesses dessa criança. Né? Para que as aptidões dela, né, sejam também regadas, digamos, para produzir frutos. Porque Dewey acreditava que as pessoas tinham desenvolvidas certas aptidões. Então, por isso que Dewey está casadinho, né, com os outros autores que a gente viu até então do escolanovismo. Lembram que Rousseau dizia a mesma coisa no Emílio, que o principal do pedagógico é não atrapalhar o desenvolvimento que já está natural na criança, né? A ideia de pedagogia negativa em Rousseau era justamente isso, que a pessoa tem que ter uma experiência de liberdade para conseguir ser produtor também de liberdade. E a mesma coisa acontecia com Montessori, com Maria Montessori e com Pestalozzi. A ideia de uma escola que possibilita uma centralidade do aluno e não a centralidade do professor como detentor de saber e como aquele que vai levar e vai conduzir as regras do aprendizado. Tá? Então, está muito forte em John Dewey a ideia de equilíbrio, que é não criar dicotomias. Para que criar sempre dicotomias entre razão e sensibilidade, entre mundo social e mundo natural, entre conteúdo e método, que para nós conteúdo aqui são os conteúdos disciplinares, né? E método, a didática, os parâmetros pedagógicos, o como ensinar. Método é como ensinar, né? Conteúdo é o que ensinar, né? E aí, John Dewey ficava assim, gente, mas por que eu tenho que colocar essas coisas como se fossem coisas completamente diferentes, elas associadas, se elas irmanadas, se elas mais próximas conseguem produzir uma relação mais potente de aprendizado. Então, o Dewey está preocupado com a criatividade do indivíduo, em levar a essa criatividade a produzir algo a partir da ideia de equilíbrio. Gente, essa ideia de equilíbrio em Dewey, vocês vão ver muito próxima em Piaget. Quando Piaget coloca a ideia, só que Piaget não chama de equilíbrio, ele chama de equilibração, né? A ideia de que as coisas, quando eu entro no mundo para aprender, as questões, os problemas começam a me deixar inquieto, porque a gente começa a querer resolver o problema, né? E eu fico aquilo, como que eu vou resolver, como que eu vou solucionar? E esse sujeito inquieto pela experiência, por estar ali imerso na questão da resolução do problema, esse sujeito, então, ele começa a utilizar a sua inteligência para tentar resolver o problema, né? Isso é algo que está dentro das metodologias hoje chamadas de ativas. Metodologia ativa significa o quê? Algo que já estava no construtivismo e já estava nos escolanovistas, que é a ideia de que eu preciso utilizar a minha inteligência e eu desenvolvo a minha inteligência para resolver problemas. É quando, então, o pai, a mãe, a tia, a pedagoga, sei lá, o sujeito que está ali interagindo com a criança, coloca talvez um objeto no lugar mais alto, coloca lá o copo no lugar mais alto, para a criança encontrar uma saída para pegar aquele copo. Ele vai olhar para a realidade e falar assim, olha, eu vou ter que usar talvez um instrumento aqui, eu vou ter que subir na cadeira. Como é que eu vou subir na cadeira? Eu vou usar primeiro a força das minhas mãos, depois eu vou usar uma perna, e aí a criança começa a aprender a escalar, o bebê escala as coisas. E ele vai então fortalecendo as perninhas para ficar em pé e tal, ou ele vai pegar um instrumento para puxar. Tudo o quê? Para resolver um problema. Então, as metodologias ativas, ou escolanovismo, algo que tem disso no processo de equilibração do cognitivismo, né, do construtivismo,
entendem que a experiência é fundamental. Então, é claro que essas correntes psicológicas, elas vão dar nomes diferentes às coisas, mas o básico é, como é que eu vou ensinar se eu não coloco para experimentar? É igual vocês mesmo dentro da pedagogia. Muitos de vocês já estão fazendo estágio. O estágio é um lugar da experiência e é um lugar de aprendizado constante. Porque você vai começar a olhar os problemas que tem na escola, aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, pegar então os conteúdos que vocês veem aqui, e vão começar a pensar como é que eu vou resolver esse problema aqui na escola. Isso que está acontecendo, como é que eles estão trabalhando? Como é que eu vou resolver aqui, fazer com que os alunos, como é que eu vou interagir aqui, como é que eu vou entender o que está acontecendo aqui? Então, gente, ó, para Dewey, o sujeito no mundo, ao entrar no mundo, entra em conflito porque não tem todas as respostas. E ao não ter todas as respostas, ele se depara diante do problema e quer resolver o problema e vai se desenvolver, vai desenvolver sua inteligência, sua afetividade, enfim, as suas competências, suas habilidades para resolver esses problemas. Por isso que as metodologias ativas estão muito próximas de uma ideia de pedagogia, de uma ideia de aprender, baseada em problemas. Já devem ter ouvido essa ideia também, né? Aí vão chegar, sei lá, talvez alguns autores vão dizer, mas isso é uma questão da produção, vocês estão querendo entender o aluno como uma entidade do capitalismo e fazer com que ele seja apenas um resolvedor de problemas. Estão criando cursos aí na sociedade que é baseado na resolução de problemas, que é baseado em metodologias ativas, e aí então vocês querem que as pessoas sejam só peças de uma engrenagem industrial para resolver problemas. E não se trata disso. Se trata de um choque de realidade, perceber que qual que é a sociedade que nós estamos? Qual o sistema econômico que nós estamos? Onde que nós vivemos? Eu vou ficar, então, dizendo que a escola ela não produz para o sistema nessa sociedade que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade democrática e capitalista. E eu tenho, então, que permitir que esse sujeito esteja preparado para essa vida na sociedade. Nós não vamos ficar arrotando arco-íris a vida toda. Tanto que as pessoas querem se matricular nas escolas com os melhores resultados. Não é isso que acontece? A pessoa não quer ir para a escola que não tem resultados. As pessoas não querem ir para a faculdade, para a universidade, para o lugar em que as pessoas ficam ali simplesmente filosofando a sociedade, o meio de produção, o aprendizado, como se fosse algo etéreo, tópico, não palpável. As pessoas querem o quê? Resultados, melhorar de vida, querem ter condições melhores de trabalho. E essa preparação vão se dar em ambientes em que levam em conta a maneira como nós vivemos em sociedade. Então, leva em conta também as competências e as habilidades de viver nessa sociedade. Então, eu sei, por exemplo, que nós temos divergências aqui, vocês vão encontrar entre a minha fala e talvez outros colegas do próprio curso, divergência. Falam assim, né, não tem que fazer isso. Mas é bom eu voltar para a sala de aula, porque eu sou uma das vozes que pensam essa necessidade de nós comungarmos os vários autores, as várias perspectivas, e não dizer que apenas uma perspectiva está boa e a outra perspectiva está ruim. A escola ela não está fora da sociedade. Não é a escola e o mundo. Não é a escola e todo o resto. A escola é um lugar de
experiência em que o aluno é colocado a experimentar os problemas da sociedade e no seu universo de responsabilidade, no seu universo de liberdade, ele vai então causar, ligar, colocar nexo entre causas e efeitos para resolver problemas práticos e conseguir viver nessa sociedade. Porque, no final das contas, depois da escola, ou no meio da escola, muitas vezes eu tenho o quê? Trabalho, família, casa, parceira, parceiro. Não é isso que acontece? Eu tenho família, eu tenho vida. A vida está toda ali, misturada. Vou te dar a voz, Ana, rapidinho. Então, a escola é um lugar em que eu experimento essa possibilidade de resolver problemas e eu vou, como uma academia, né, ganhando força, músculo para conseguir viver dentro da sociedade. E para eu conseguir isso, Dewey falava, olha, tem um jeito mais fácil, tem um whey protein aqui, tem uma maneira da pessoa experimentar essas competências, essas habilidades, que é o quê? Quando o interesse da criança é levado em consideração. E que o professor, então, passe a se ocupar a partir do interesse do aluno para ensinar. Porque se a minha disciplina, se a minha relação com os meus alunos é desinteressante, se ela é modular, ela tem um tom só, ela é monótona, né? Monotom, um tom, ela não flutua, ela não aumenta, ela não abaixa, ela não pensa perspectivas, ela não coloca para pensar, ela só é imposta, e eu não parto do interesse, nada acontece. Vamos lá, Ana. Professor, Tudo bem, pode falar, Ana. Voltando aí um pouquinho rapidinho na hora que você falou sobre quando os pais procuram uma escola que tem resultados, né? Acaba que muitas escolas elas ficam tão obcecadas a só querer esse resultado que deixa o aluno meio de lado. Então, tipo assim, por exemplo, a escola que eu vim era tudo tão focado no Enem que era só isso, tipo, literalmente, o professor entrava na sala de aula, mandava todas as matérias no quadro, falava com a gente, ia embora, depois entrava outro, fazia a mesma coisa, ia embora. Então, tipo assim, eu acredito que as escolas estão com algumas, né, tem dificuldade de relacionar isso, do tipo, nós, alunos, somos seres humanos que estamos ali para ser, entre aspas, treinados para a vida. Só que aí acaba que a gente é treinado para fazer uma prova e depois a gente tem que se virar, porque agora, por exemplo, eu entrei na faculdade, tem tanta coisa que eu não conhecia, porque minha escola nunca me preparou, nunca nem me mostrou o que é, que eu tô meio perdida. Eu tô, assim, caçando meu rumo, fazendo o que eu posso, mas é meio complicado. Aí você falou, eu lembrei. Perfeito, Ana. Então, quando eu digo o foco tem que ser em resultados, é em produzir pessoas cidadãs, pessoas boas, pessoas competentes para relacionar com essa sociedade, né? Gente, se eu fico centrado apenas no resultado de uma prova, né? Eu posso conseguir lá a pessoa, beleza, entrou, mas e aí? Então, quer dizer, ainda mais com testes em massa, né? Testes em massa, essa ideia de que tem uma prova que eu tenho que passar, a gente já superou ela quando acabou com os vestibulares, né? Nossa sociedade já deu uns passos, acabou com os vestibulares porque era mais decoreba ainda, só que colocou no lugar do vestibular o Enem. E aí, então, as pessoas acham, então, as unidades escolares, muitas delas, centradas nessa ideia de lucro, de capitalismo, que o bom resultado é passar nessa prova. E não é assim. Quando eu falo aqui, os bons resultados olha, a pessoa está preparada. Vou dar um exemplo para vocês. O nosso ensino técnico integrado ao ensino médio, né? O integrado que a gente chama nos IFs,
eles não têm foco no vestibular. Então, nós já anunciamos para os meninos, desde o primeiro dia de aula, falamos com os pais na primeira reunião de pais, que o foco do IFES não é o Enem. O menino está ali dentro de um curso técnico, técnico em biotecnologia, técnico em química. Agora, o que aconteceu no ano passado? O IFES de Vila Velha foi a escola que tirou o primeiro lugar entre todos os IFs do país no Enem. Mas não foi pretensão nossa. Não é pretensão nossa. A ideia é formar para aquela vida em sociedade e aí, a partir disso, desenvolvendo competências, resolvendo problemas que são do universo do trabalho, da vida do biotécnico, do biotecnólogo, no caso, ou do técnico em química. E dentro desses conteúdos, a maneira como eles são articulados, esses conteúdos, é que possibilitou uma leitura de mundo que a pessoa se desse bem. Tá? Então, é necessário o desenvolvimento disso. Uma coisa primeiro, essa relação de experiência, interesse, equilíbrio, sujeito, democracia, que Dewey está trazendo, e aí o que se vier um bom resultado depois do teste é outra coisa. Mas o teste por si só, a prova por si só, não está falando de verdade daquele processo de aprendizado que a gente está colocando ali. O que eu quero que fique com vocês, e vou desenvolver um bom parte da disciplina nisso, é que nós temos correntes de pedagogia e de psicologia da aprendizagem hoje, vou te dar a voz, Mônica, daqui a pouquinho, tá? Que negam, demonizam a ideia de competência e habilidade, dizendo que é algo do capitalismo. Mas isso é capitalismo. A escola não pode desenvolver competência e habilidade. Mas como assim? Se viver toda hora ali fora, vai estar exigindo de você competência e habilidade. Se o emprego que a pessoa vai estar te oferecendo depois vai ser em contrapartida de competências e habilidades que você tenha. Então, como que a escola não pode desenvolver isso? Se você chega para você fazer uma entrevista de emprego falando tudo errado, o português todo incorreto, impreciso, sem concordância verbo nominal. E aí a pessoa vai chegar lá na escola e falar assim, eu vou querer esse pedagogo trabalhando aqui na escola? Ele fala nós faz. Como é que esse cara que fala nós faz vai ensinar para o meu aluninho aqui, vai conversar com o pai? Vai chegar lá e falar assim, nós fez a tarefa com o aluno, vai abrir um olhão e vai falar assim, não quero essa escola, não. Eu quero uma escola do nós fazemos. Do a gente faz, mas do nós fazemos. Então, como é que a sociedade não se articula a partir de competências e habilidades? Se nós nos tornamos empregáveis a partir da ideia de competência e habilidades, se nós interagimos com o mundo a partir da ideia de competência e habilidades, se nós somos metrificados, se nós somos colocados em régua, e vai dizer que nós somos 50, 60, 40, isso é um mundo injusto, e não sei o quê, não todos somos 100%. Gente, esse é um mundo utópico e irrealista. Nós não podemos viver as quimeras, os sonhos utópicos que as pessoas colocam para a gente viver apenas. É claro que eu quero um mundo de oportunidade para todo mundo, mas enquanto este mundo das oportunidades para todos não chega, eu vivo num mundo em que as desigualdades colocam as pessoas num sistema de métrica e que eu preciso estar preparado adequadamente para responder a estes problemas. E ao responder a estes problemas, é que eu vou dar dignidade para a minha vida familiar. Ou será que a vivência da minha formação tem que viver apenas os sonhos sociais? E vamos falar das quimeras, dos sonhos,
das utopias, não sei o quê. Gente, o que coloca comida no prato depois é outra coisa. Percebem? Então, quero que vocês sejam preparados para entender uma escola que é necessariamente uma escola que faz parte do mundo social. E que, quanto mais eu coloco o aluno como centro do processo de aprendizagem, que eu coloco ele para participar da vivência da escola, que ele pode falar, que ele pode ouvir, que ele tem que produzir diálogo, que não é só a cabeça dele que é as correta, que ele tem que lidar com a diversidade, que ele tem que entender os processos de justiça, que ele tem que entender que toda ação dele produz uma reação, ou seja, uma consequência, e isso investe na responsabilidade, que ele não pode fazer tudo que ele quer, então ele começa a centralidade aqui é colocar ele como um sujeito do processo de aprendizagem, né? É isso. Então, ele vai conseguir viver democraticamente, ele vai conseguir partilhar, conseguir viver de modo a entender que essa escola ela está preparando de fato para a vida. Tá? Mônica? Bom dia, James. Sobre essa sua fala, eu venho, tipo assim, a minha experiência dentro do curso de informática, né? Lá nós utilizamos o design thinking para poder organizar as nossas ideias com relação aos processos de aprendizagem, né? Porque, querendo ou não, a faculdade de informática, ela exige do aluno que ele tenha exatamente essa sua fala, que ele tenha uma problemática e que dessa problemática saia um resultado final, né? Porque nós estamos construindo ali, não é só softwares, né? A gente está construindo soluções para o mercado de trabalho, para grandes indústrias, enfim, para grandes empresas, grandes corporações, e a gente não pode ficar amarrado só aquilo que o professor aprendeu, né, de vivência, a gente tem que olhar como um todo. Um pensador que eu vi dentro da pedagogia que chegou, assim, abriu a minha visão, foi o Libânio, sobre isso, ele fala sobre isso, que o aluno ele não pode ficar amarrado a um certo tipo de pensamento, porque ele tem que ser crítico, ele tem que gerar daquele conhecimento que ele está aprendendo, ele tem que gerar alguma coisa, ele não pode ficar só repassando, né, aquela coisa que você falou da escola, das pessoas amordaçadas, ele aprende, aí ele repassa aquilo que ele aprendeu, e assim vai continuando aquela questão de que assim, ninguém pensa, ninguém tem um raciocínio sobre a questão, e fica aquela coisa, todo mundo amarrado no ensino, né? É só para você ver como é a diferença dos pensamentos nas graduações, né? Enquanto a pedagogia expressa essa questão de que tem professores que não gostam da educação centrada no aluno. Eu sei disso, porque no meu curso técnico eu vejo isso. Tem professores que adoram essa questão de o aluno como protagonista, e tem professor que, se falar um negócio desse, ele te xinga todinho. Porque ele acha que o conhecimento tem que vir dele e o aluno tem que só absorver aquele negócio. E aí, eu fiquei pensando, né, você falando isso, eu fiquei lembrando dessa questão da discussão, né, que como que muda de um lugar para outro, você falando das escolas, que temos que não preparam o aluno para a vida, né, ele prepara o aluno só para aquilo ali, como essa questão do Enem. Eu tenho um sobrinho que hoje está no IFES, e ele fez um preparatório só para entrar no IFES. Aí, quando ele chegou lá dentro do IFES de Vitória, ele ficou doidinho. Ele ficou, tia, o que eu faço? Como é que eu faço? Eu falei, meu filho, infelizmente a sua mãe só te preparou para entrar no IFES. Ela não te preparou para viver o IFES na sua plenitude. E ele teve muita dificuldade no começo do curso dele, técnico integrado, né? E ele veio de uma educação onde era sistema de apostilagem. E aí ele chega no IFES, ele não tem isso, ele ficou completamente perdido, educacionalmente falando, né? E aí é aí que a gente vê essa questão dessas vertentes que você está citando, assim, a sua palavra ela é muito pertinente com relação a isso, porque eu vejo, talvez as meninas não tenham esse contato ainda por serem muito novas, mas eu já estou lá pela minha casa dos 40 anos, eu vejo isso acontecer na prática dentro de sala de aula. E é muito triste, eu acho isso muito triste, o aluno ficar só amarrado a um certo tipo de conhecimento e não ter acesso a outras coisas, né? E aí, quando ele cai no mercado de trabalho, ele apanha.
porque ele não Sim. viu, ele não aprendeu, ninguém ensinou, aí o mercado não quer saber, o mercado quer saber que você saiu da faculdade e acha que você saiu preparado. É como na produção lá do Harrison Ford. Entra a porta, entra pneu, entra vidro, no final vai sair um carro lá, né? Eles acham que tem que ser assim, o mercado acha que tem que ser assim, né? Que você entra de um jeito e tem que sair conforme mandou a linha de produção, né? Vamos dizer assim. Uhum. É isso. Obrigado, Mônica. Você me fez lembrar aqui agora de um exemplo que é da engenharia de produção, né? Que geralmente os engenheiros de produção dão esse exemplo, que é o seguinte: opa, rapidinho aqui, vai cair a minha bateria, rapidinho, só vou colocar aqui para carregar. Imagina a gente cair agora, nesse momento. Pronto, liguei o carregador aqui. Aí o que acontece? A engenharia da produção tem um exemplo que é o seguinte, que era a solução para resolver as embalagens de pasta de dente. Talvez você já tenha até ouvido esse exemplo, porque ele é muito comum. Uma empresa, então, estava com um problema que era colocar o tubo de pasta de dente dentro da caixinha de pasta de dente. E a máquina que colocava o tubo de pasta de dente dentro da caixinha, às vezes passava uns que não tinha colocado dentro ali a pasta de dente, o produto. E o consumidor, então, se sentia lesado, né? Porque os supermercadistas, porque recebiam lá uma caixa lá com 50 caixas dentro de pasta de dente, né? E ia ver, tinha ali 40 caixinhas que tinham pasta de dente e 10 que não tinham a pasta de dente, tá? E aí o que acontece? Começaram a tentar resolver esse problema, colocou lá para os engenheiros, como nós vamos resolver esse problema aí, né? E aí, então, os engenheiros que fizeram altos cálculos, que fizeram várias disciplinas super difíceis e tal, sabia calcular a curva da produção, né? E aí, então, criaram uma máquina lá que custou milhões não, né? Milhares de dólares e tal, que pesava a caixinha. Aí vinha uma mão mecânica, quando a caixinha não tinha peso, e empurrava a caixa de pasta de dente vazia, né? Ia lá e empurrava e tal. Só que aquilo tinha uma alta manutenção, aquilo era acabava empurrando, porque se vinha outra caixa e atrapalhava o processo, às vezes tinha que diminuir o processo de produção e tal. Era complicada essa máquina. Aí, um faxineiro que estava ali na empresa falou assim: eu consigo, não sei, acho que era um técnico, não era faxineiro, não, um técnico, não era o engenheiro, né? Falou assim: eu consigo resolver isso facilmente. Colocou um ventilador do lado da esteira, ligou o ventilador bem forte e toda a caixa de pasta de dente que não tinha pasta de dente dentro era leve. E aí, então, o ventilador soprava a caixa que estava vazia. Moral da história. Às vezes, a faculdade, o ambiente universitário, a escola, ela produz a gente para pensar teoricamente como alguma coisa vai acontecer e tudo mais, mas não prepara a gente para resolver pequenos problemas do cotidiano. Então, tava lá os engenheiros lá criando uma máquina para pesar com uma mão mecânica e o técnico já habilitado já a resolver os problemas, né? Apenas com o ventilador resolveu a questão ali, resolveu o problema que estava sendo colocado. Então percebam que do que adianta essa escola filosofar sobre os grandes problemas das desigualdades sociais no mundo, se não coloca as pessoas para pensar como resolver estes problemas sociais do mundo. Então, eu fico assim impressionado que às vezes a gente está criando
grandes militantes dentro da universidade, mas que a gente tem que criar pessoas que discutam politicamente, tenham uma consciência política. Eu sou professor de Paulo Freire, vocês estiveram no semestre passado comigo, Paulo Freire. Então, eu consigo entender a necessidade de você fazer uma discussão política apropriada dentro do universo escolar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que garantir habilidades que façam com que esta pessoa não seja apenas um militante político, mas seja uma pessoa cidadã, consciente de suas responsabilidades, e a partir da sua consciência de responsabilidades, que ela tem, então, que pensar e adquirir competências e habilidades para atuar no mercado de trabalho. Percebem? Que o mundo não pode ser construído e a democracia ela não vai ser fortalecida apenas sobre a discussão conceitual do que é a democracia, mas por pessoas que conseguem resolver estes problemas. Pensar esses problemas. Criticamente pensar esses problemas. Tá? Então, nesse bojo, né, que está a teoria de John Dewey. Tá? Vamos seguir agora para Celestine Freinet, que vai estar bem casado, por isso eu vou continuar aqui a ordem, porque a proximidade é muito grande entre os teóricos, tá? Vamos lá, compartilhar aqui o nosso segundo vídeo de hoje, uma guia. Celestine Freinet, compartilhar. Aí eu tenho que fechar o meu áudio aqui. Freinet nasceu em 1896, na província de Gars, na França. Então ele veio de uma família de pastores, de rebanho, né, de ovelhas, aprendeu o ofício e na adolescência começou a se interessar pela docência. E essa vontade de se formar foi interrompida com a convocação para a Primeira Guerra Mundial. Com todos os pesares da guerra, ela acabou talvez permitindo que Freinet se tornasse quem ele foi. Porque ele foi ferido, né, por uma arma tóxica, na época era o gás de mostarda. Os médicos disseram que ele não deveria ser professor, porque afinal de contas ser professor implica, até hoje, falar muito. E ele resolve ir para a sala de aula. E como ele não consegue falar por muito tempo, o Freinet ele se viu obrigado a lançar mão de estratégias no qual ele não precisasse falar, ou não precisasse falar tanto. E aí ele percebeu que fora da escola é onde a vida de fato acontecia. Então ele saía da sala de aula dele com as crianças, para que as crianças pudessem efetivamente conhecer a vila. E como aconteceu com outros educadores, e ainda acontece, né? Educadores que acabam não seguindo o sistema, de imediato esses educadores não são compreendidos, são vistos como subversivos. Então Freinet não foi compreendido, né, e foi desligado do sistema público de ensino. Nessa época ele já havia conhecido Elise, né, a Elise Freinet, que vai se tornar esposa, e eles se mudam junto para uma província próxima. E nessa província eles resolvem iniciar um projeto de escola. E curiosamente essa escola que ele monta, isso nós estamos em 1925 mais ou menos, essa escola começa a ter adeptos, não apenas as crianças e familiares que querem que as crianças estudem lá, mas outros professores, né? Professores da própria província, das províncias próximas, começam
a se interessar por aquilo que o professor Freinet estava fazendo e começam a frequentar, né? E aí pessoas começam a se juntar a um movimento, que obviamente esse movimento só se estabiliza 40 anos mais tarde, né? Assim, um movimento que depois vai ser conhecido como movimento da escola moderna, né? Mas é um movimento contrário, vamos dizer assim, ao sistema de ensino estabelecido. É um movimento em que percebe-se que a escola, baseada num currículo pronto, um apelo excessivo à racionalidade das crianças, acaba justamente fazendo o contrário daquilo que se propõe, que é educar. O legado teórico que Freinet deixou para nós no final da vida. Durante mais de 40 anos, ele sempre esteve interessado em estar na escola. Ele nunca se preocupou em sistematizar o que ele estava fazendo. Ele escreveu sobre o que ele vai chamar de método natural, no qual ele acredita que as crianças aprendem por um desejo de aprender, não por uma imposição de alguém maior, de um adulto, de um professor. Ele escreveu isso ao longo da vida, tá? De uma forma assistemática, né? Sem uma metodologia hoje cientificamente aceita. E aí, no final da vida, o próprio Freinet percebe, então, que seria importante ele deixar registrado o que seria a pedagogia Freinet, muito embora ele não a chame a própria pedagogia de pedagogia Freinet. Legado principal, ele vai chamar isso de bandeiras de luta, né? E um outro legado são as invariantes pedagógicas. Ele levantou ao longo da vida dele 3 bandeiras de luta. A primeira bandeira que ele levanta é abaixo a aula. Talvez por isso tenha sido entendido como subversivo, mas o que ele estava querendo chamar a atenção é que a aula, como ela é constituída até hoje, é um momento de interrupção da própria vida. Quando você tem uma aula planejada, organizada e sistematizada para qualquer pessoa, porque é isso um plano de aula, você não sabe quem são os alunos, mas a aula está preparada, você tem um roteiro, você tem um determinado conteúdo, uma sequência didática planejada, você tem avaliação para aquilo sem conhecer quem é a pessoa, você está criando um plano de aula estéreo. Então ele criou essa bandeira inicial de abaixo a aula. Vamos fazer o contrário, não vamos impor aos alunos, mas vamos permitir que os alunos explorem a vida, o mundo e quem sabe até os conteúdos. Uma frase muito forte do Freinet é que ele disse que quem inventou o trabalho em série não foi a indústria, foi a escola. Ele disse que a indústria só copiou o que a escola já fazia, né? Que a produção seriada, todo mundo igual, uniformizado, mecanicamente decorando o mesmo poema, né? E ele não queria isso. E não querendo isso, ele abaixa a aula, né? Ele diz, não quero aula, eu quero alunos interessados, né? Mas nem todos vão estar interessados naquilo que eu tenho para ensinar nesse momento. Então, o meu trabalho como educador se torna mais difícil, mas ao mesmo tempo mais desafiante e interessante, né? A segunda bandeira, né, obviamente diretamente ligada a essa primeira, é abaixo, né, o termo que foi mais traduzido é manuais escolares, porque ele estava querendo dizer abaixo a apostila, abaixo ao livro didático, abaixo ao caderno do aluno. Então ele vai dizer assim, nós não precisamos de manuais escolares, nós precisamos sim olhar para os nossos alunos, e é esse olhar que vai permitir identificar o que, como cada um aprende, o que cada um quer aprender e como cada um aprende. E aí sim, tudo aquilo que teoricamente está bem edificado em diversas linhas de pensamento educacional, o Freinet ele consegue pôr em prática. E aí no fim da vida, ele percebeu, né, que deveria se ter menos alunos por professor, e aí ele levanta a última bandeira dele, 25 alunos por sala. Então essa última bandeira que ele levanta, falei para você, demonstra o quanto ele era um cara prático, né? Então não havia um estudo sistematizado para isso, ele não fez levantamentos, ele não usou nenhum tipo de metodologia científica, ele apenas percebeu que quanto mais alunos um professor tem para lidar, mais difícil fica de entender a subjetividade de cada um. E como legado teórico, ele vai sistematizar 30 invariantes pedagógicas. São frases sucintas, bem claras, a respeito da natureza da criança, das reações da criança e das técnicas de ensino. Só para citar uma, que talvez seja, que é a primeira, que talvez seja
a invariante mais consistente, robusta e essencial para a educação é a natureza da criança é a mesma do homem. Com isso ele chama a atenção de que, na verdade, nós todos somos movidos pelo desejo do próprio sucesso, né? E a escola, ela desenha o fracasso, né? Quando ela, de alguma forma, ranqueia, né? Ranqueia individualmente, de 0 a 10, A, B ou C, né? E aí o aluno vai disputar vagas no vestibular, depois vagas no mercado de trabalho, ou seja, é tudo constituído, de uma certa forma, para uma disputa, né? E, no entanto, na verdade, a criança pequena e o adulto, a gente deveria estar preocupado em descobrir o que nós gostamos de fazer e o que gostamos de ser. Ele gostava muito, e isso daí é muito praticado, que são os ateliês. Os ateliês, basicamente, hoje está popularizado na internet como DIY, faça você mesmo, mas basicamente era uma mesa, um espaço na escola cheio de materiais, né, de marcenaria, de serralheria, de artesanato, enfim, onde as crianças construíam coisas. Isso também foi uma das técnicas que o Freinet utilizou muito dentro das escolas. Outra técnica que ele usou, e que algumas escolas ainda mantêm, e que algumas estão até atualizando por conta das redes sociais, é a imprensa escolar. Ele entendia que para alguém aprender a escrever, não havia outro jeito senão escrevendo. Ele incentivava as crianças a escrever, e depois as crianças contavam para as outras crianças o que tinham escrito, e por fim, coletivamente e colaborativamente, as crianças se ajudavam a transformar o que foi escrito num texto gramaticalmente correto. Ao perceber que as crianças gostavam de escrever, gostavam de contar para os outros o que tinham escrito e gostavam até mesmo da prática de correção coletiva, ele resolveu transformar tudo isso que as crianças faziam numa sala de aula, num pequeno jornalzinho para poder levar para outra sala de aula ou para outra escola. Isso é uma forma de interação com a própria comunidade, os pais, os responsáveis. Bom, então, para conhecer sobre Freinet, tem o livro da Marisa Del Ciopo, né, professora da PUC, que é Celestin Freinet, uma pedagogia de atividade e cooperação, e o livro da Rosa, né, Rosa tem um nome longo, Rosa Maria Whittaker Ferreira Sampaio, que é Freinet, Evolução Histórica e Atualidades. O livro foi escrito em 1987, mas ele ainda é atual porque a pedagogia Freinet, eu vou dizer assim, ela é sempre atual. Acho que uma obra interessante para o pessoal que quiser conhecer melhor o Freinet, não só os reflexos dele aqui no Brasil, mas também no Canadá, na Espanha. Em 2016, quando fez 50 anos do falecimento dele, e nós organizamos um livro que está disponível gratuitamente na internet, pode ser acessado no site da Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação. É uma revista da Unesp de Araraquara, foi publicada em 2017. Então lá tem alguns trabalhos mencionando as autoras que a gente falou aqui, a Rosa, a Marisa, mas tem trabalhos também do pessoal de outros países e outros pensadores aqui no Brasil que vem mantendo vivo a atualidade do pensamento Freinet. Então fica aí a dica aí de uma leitura bem recente, assim, bem atual. Bacana, bem bacana o Celestine Freinet, né? E isso faz, inclusive, a gente pensar em coisas que a gente estava falando quando estava falando de John Dewey, né? Porque o francês não está muito fora da realidade do americano aqui. Ambos estão falando de uma pedagogia centrada no aluno, de uma pedagogia mais ativa, do protagonismo do aluno no processo de aprendizagem, né? Só que a gente tem uma perspectiva aqui, e é bom que até casa com aquilo que a gente estava pensando junto com Mônica, é que quando a gente está falando de metodologias ativas, né, de pedagogia centrada no aluno, nós não estamos falando de uma ideia fordista, né?
Até porque foi nossa crítica, eu coloquei o The Wall do Pink Floyd lá no último tópico, né? Não é sair formatando como uma linha de produção um aluno, tá? A ideia não é perder o sujeito no processo, formatar o sujeito no processo, mas resolver os problemas da sociedade dentro de uma perspectiva de que a vida e a escola são uma coisa só, tá? Então não é formatar para que todos saiam iguais, preparados, maquininhas a resolver e apertar botões. Não é isso. É que a gente, por conta das nossas individualidades, das nossas diferenças, nós consigamos dar conta destes processos que estão no mundo, tá? Então, vamos, então, para age assim como o Fordismo pregava, assim, não, a gente está escapando disso. Mas eu acho que não seja tão assim, não, Mônica, porque se não é tão Fordismo, não. Se está utilizando o design thinking, está fazendo o quê? Elaborando ideias, criatividades, e no Fordismo não tem criatividade, né? Nos humanismos, a criatividade é incentivada, tá? Então, vamos lá. Então, na prática, a filosofia, a psicologia de Frenet traz para nós a ideia de que a criança tem os mesmos interesses, não é aquela invariante pedagógica, né? De que a natureza da criança é a mesma natureza do adulto. E se a natureza da criança é a mesma natureza do adulto, né? Não cabe a uma escola que só ranqueia, que pensa o ranqueamento, primeiro, segundo, terceiro, o melhor, o pior, o mais adaptado, o menos adaptado. Mas tem que criar condições para que todos consigam avançar a partir das suas individualidades, a partir das suas singularidades, a partir dos seus próprios interesses. Tá? A partir dessa grande invariante pedagógica de que o aluno, a criança, ela é a mesma massa, né, é a mesma constituição, a mesma natureza dos adultos, o Frenet coloca, olha, se eu tenho que levar em consideração as individualidades para essa criança se desenvolver, para que o seu aprendizado seja o melhor possível, eu tenho que, não posso ter mais de 25 alunos por sala de aula. Porque quanto mais alunos eu tenho na sala de aula, menor é a minha capacidade de dar, enquanto educador, atenção para todos os alunos. Tá? No Brasil, a gente está... Ainda falta muito para a gente chegar nisso, né, de uma melhor adequação a essa quantidade de alunos. Né? Na educação infantil, até que está chegando bem próximo disso, tem se falado em 25, 30, né? Mas vai crescendo, passa para o fundamental, já passa para 40 alunos, né? Que é o tamanho da nossa sala de aula standard, né? Da sala de aula brasileira, que é de 40. Né? A gente tem lutado para diminuir isso, para aumentar a qualidade do acesso, e, obviamente, daquilo que é colocado para esse aluno, né? Mas, enfim, são as bandeiras de luta de Frenet, né? Abaixo a aula, que é abaixo aquele roteirozinho planejado, porque acontece coisa, por exemplo, hoje mesmo nós tínhamos falado que eu ia conseguir chegar em Anísio Teixeira, mas não vou chegar. Então, quer dizer, a aula tem dessas surpresas, ela tem essas variantes, ela não pode ser ali só a regrinha, né? Ela tem que permitir a fala dos alunos, ela tem que possibilitar a interação. Então, ela não segue roteiros tão fixos. 2, abaixo os manuais escolares. Isso Paulo Freire casa perfeito com Frenet, que é abaixo ao roteirinho pronto e acabado. As coisas vão mudando, vão se metamorfoseando, né? E aí vocês viram, né, com os passeios, as aulas passeios, com a ideia de ateliê, que é o faça você mesmo, de imprensa escolar, a ideia de Frenet, que era de você colocar a mão na massa, de que você começa a mexer, você começa a experimentar, você começa a fazer, você começa a resolver o problema, e assim a educação aconteceria. Né? Não teria essa ideia de uma aula expositiva e apresentou o conteúdo e já aprendeu. É como que eu vou fazer?
No caso, o nosso laboratório aqui da aula de teoria da aprendizagem, o nosso laboratório são os próprios estágios e os lugares que vocês estão atuando, né? Porque vocês começam, com certeza, a linkar a prática educativa àquilo que a gente está trabalhando, pensando aqui. A questão é, quando eu tenho a oportunidade de não apenas assistir alguém fazendo, mas eu começo a fazer também, errar também, o meu aprendizado é maior, né? Exemplo, estava vendo nos videozinhos no YouTube como que é amassar a parede, que é passar argamassa, massa acrílica, né, na parede. E aí eu falei, é fácil. Olhei no vídeo e falei, é fácil, vou lá fazer também. Comprei o latão de argamassa e fui lá pro sol lá e comecei a sair com a nuca toda queimada, né? E as 2 primeiras horas do meu trabalho, eu comecei a ver que eu não ia conseguir fazer igual, que não era igualzinho aquilo, que era só passar lá a massa e ficava e estava bonito, retinho, não. Eu comecei a perceber que eu tinha dificuldades, que eu tinha que fazer certos movimentos diferentes, e aí eu começo a perceber, olha, tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui, conseguir um acabamento melhor, e a gente começa a aprender fazendo, a aprender na aula experimental, a aprender na aula prática, a aprender no laboratório, a aprender na imprensa, a escrever, a aprender no ateliê, aprender nesses laboratórios agora que a gente está criando, laboratórios makers, né? Que a pessoa vai lá e constrói, que é algo que já estava já na educação dos países desenvolvidos há muito tempo. Não vê lá no filme, lá, tá saindo da aula de marcenaria, tem marcenaria no ensino médio, tem confeitaria, tem cozinha básica. Por quê? Porque se entende que uma educação integral não é uma educação apenas da matemática, da língua, da ciência e da história, que aprende-se na necessidade de você fazer as coisas, de você mexer nas coisas, de você trabalhar o mundo. Tá? E é essa grande teoria da aprendizagem frenetiana, que é, eu não posso ensinar apenas com aula expositiva, eu não posso ter muitos alunos, porque senão eu vou perder a subjetividade e não vou trabalhar a individualidade desse aluno. Não adianta eu seguir apenas um manual, um roteiro, eu tenho que ver os interesses que estão sendo colocados ali, e aprender colocando a mão na massa é um excelente método de aprender, né? E com isso, gente, a gente termina nosso segundo teórico de psicologia escola novista de hoje. A gente vai ter que fazer uma parte na quarta-feira para falar de Anísio Teixeira, tá? Então a gente vai terminar Anísio Teixeira, terminar os escolanovismos na nossa aula de quarta-feira e já começar, né? E provavelmente terminar também, vai ser... Quero acreditar que a gente gaste apenas uma aula, mas talvez a gente gaste 1h30, 2, não sei, vamos ver, com Freud, tá? Com a psicologia aqui da aprendizagem freudiana. O texto, inclusive, é um texto meu, um artigo meu também já está lá para vocês, tá bom? E é isso. Vou parar aqui a gravação para a gente falar um pouquinho sobre a avaliação, sobre a aula, da última aula, tal, para a gente conversar rapidinho aqui, porque eu também já tenho uma outra atividade programada. Então, um beijo grande, vou parar aqui a aula, vou parar a gravação.